Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. Hoje, domingo, 21 de setembro, início da primavera, e foi impossível não passar por aqui, não é? Para falar um pouquinho das manifestações que estão acontecendo em todos os países, nas grandes capitais, como um basta, um grito da população contra esta PEC da blindagem e esta PEC da anistia. É assustador onde nós chegamos. E aí eu gostaria de falar sobre algumas coisinhas bem rapidinho, porque hoje eu recebi aqui no meu privado alguns questionamentos. O primeiro: ora, vocês precisam de artistas para juntar as pessoas? Não, nós não precisamos dos artistas para juntar as pessoas, porque os artistas brasileiros, na sua grande maioria, não é? Eles representam muito bem a população, são pessoas envolvidas com as questões políticas e as questões do país. Eu nasci em 1965 e os artistas que aí estão, como Chico, Caetano, não é, e Gil, já estavam na rua lutando e gritando contra o golpe militar de 64. Essa luta dos artistas envolvidos, politizados, sensíveis, é de sempre, na sua grande maioria. São escultores, pintores, atores, atrizes, né? Escritores, escritoras, sempre abraçaram a causa do povo brasileiro. É a extrema-direita fascista que tem medo dos artistas. Tanto é que quando eles estão no poder ou em ascensão, não é, as ciências e as artes são as mais criticadas. Então, isso é fato. Morram de inveja com os artistas que nós temos, que estão aí mobilizando o povo e que, infelizmente, não é, pessoas que estão envelhecendo, mas que ainda precisam ir para a rua para lutar e garantir a nossa democracia. Outra coisa, cadê o seu PT aqui em Maracás? Não vai fazer nada? Não, o PT aqui, partido de aluguel, é de Alcégio, Marcos de Clovis, Nelson, não é? Daquela gente que nunca foi de esquerda, que nunca fez nenhuma, não é? Que aluga partidos para se candidatar. E você me pergunta, mas acontece que o time de Lula esteve aqui. Teve, não é? Mas a gente não pode esconder que Jerônimo, que Rui dormem com a direita, não é? Estão sempre cooptando os prefeitos dos piores naipes partidários, para ganharem as eleições. Não formam as bases e o país vive do jeito que está, inclusive. Então, eu fui petista, nunca tenho orgulho da minha trajetória política. Hoje estou filiado ao PSOL, não é? E, lamentavelmente, você não vai esperar que, não é, esses partidos de aluguéis aqui, que se dizem de esquerda de Maracás, tenham hombridade, seriedade e militância política, foram cooptados. Essa gente que aí está, que aí a gente governa, é tudo gente que construiu, né, de partidos de deputados, que construiu a PEC, né? E também me pergunta, mas você fica falando mal dos vereadores da Câmara, eles não estão nem aí para você. Mas eu sei que eles não estão nem aí para mim. O importante é que eu, na condição de cidadão, não é, brasileiro, na condição de um militante político, na condição de um educador popular, é meu dever, até o meu último respiro, falar, provocar. Você já pensou se hoje nós tivéssemos Elian, Heraldo, Renê, Pequeno, 4 vereadores aí, jovens, nas ruas, convocando o seu eleitorado, independente do seu espectro partidário, né? Promovendo uma movimentação, uma roda de conversa, um encontro no pé do indígena? Meu querido, você acha que eu vou parar de sonhar com isso? Não!
Não, eu não desisto dos sonhos. Os sonhos é o que mantém qualquer militante político do campo progressista de pé. Eu sou o resultado daqueles que já se foram, daqueles que deram a vida, daqueles que morreram nas prisões, que foram assassinados e que defendeu um lugar, não é, que garantiu a democracia nesse país, mesmo a gente sabendo que a ela ainda capenga. Então eu também não desisto. Quem sabe um dia eu posso ver esses 4 vereadores na Câmara falando sobre a PEC da blindagem, sobre a anistia, falando dos projetos dos seus partidos. Eu vislumbro sempre esse elemento utópico, porque isso faz a gente caminhar, não é? E quando eu cobro que falo deles e desse silêncio absurdo, ensurdecedor, não é? É porque ali tem um limite do quanto eles estão longe daquilo que deveria ser, não é, um vereador. E a outra coisa que a gente não pode esquecer, que eles não têm elementos para fazer nenhum tipo de abordagem e muito menos para convocar as pessoas, porque eles são de partidos e vivem alimentados por deputados, que é um excremento. Quando eu falo para vocês que Maracás está cercada, né, além do seu talento próprio para a desgraceira política, ela está cercada entre Tunga e seus representantes e os maleditos políticos da nossa querida Jequié, aqui do lado. Que eu não tenho nada contra o povo, contra a cidade, a gente bebe da água de Jequié em todos os sentidos, né? Porque é uma cidade mais evoluída, economicamente maior, mas ali só sai para a política o que não presta. Então este povo que agora começou a chorar, porque tem deputado do PT, os 12 que votaram contra, chorando, do União Brasil, gente cagando de medo. Já teve hoje, inclusive, deputados que votaram a favor da PEC, dizendo que vão requerer agora no Senado, que vão barrar isso. Então, porque viram que a população grita, que a população clamou, que a população vai para a rua, porque a gente não aguenta mais vereador, deputado estadual, deputado federal, que tem mandatos só para o seu próprio, para os seus próprios interesses, não é? Eu me espelho naqueles que são dinâmicos, naqueles que são sérios, naqueles que são fiéis, naqueles que não abandonam as nossas causas, não é? E são com esses exemplos que eu organizo a minha militância, a minha fala, e estou aqui, não é? E estou aqui lutando e muito feliz, porque hoje a gente teve a demonstração de que esta gente que vota pela bandidagem, que tem a coragem de estar no meio de mandatos, né? Porque os caras já têm aí 2 anos, nunca fizeram nada pelo povo brasileiro, nunca votou nada que dissesse respeito à classe trabalhadora, às nossas pautas sociais, e que encerra, né, uma ação de bandidos rezando o Pai Nosso, alimentado por igrejas, não é? Por religiosos, não é? Por bancadas que são desprezíveis e que utiliza a religião como ópio do povo. Tem estudo que mostra isso, né? Então, eu estou aqui feliz, eu estou aqui muito feliz, e não é o fato da gente ter uma Maracás atrasada que me tira do sonho de ver uma Maracás atuante, politizada, onde as pessoas possam se organizar, onde as pessoas se manifestem e, de, sobretudo, ter uma vereança decente. Enquanto isso, os vereadores estão aí. Quem sabe um dia vocês não me veem abraçado com esses 4 meninos, né? Fazendo alguma coisa em prol da cidade, por uma iniciativa decente deles. Eu sei que na próxima quinta-feira, talvez ninguém fale nada sobre esse movimento histórico deste final de semana, desta semana. E aí eu vou provocá-los, porque eu não os odeio. Eu odeio o caminho e o formato que eles escolheram para a política. Tão jovens e já tão velhos, tão podres, né? Mas eu ainda perco a esperança de que um dia isso pode mudar? Não.
não é? Tá aqui, ó, se Elian, se Renê, se Pequeno, se Heraldo resolverem chamar para fazer uma manifestação no pé do indígena em prol de alguma coisa para o bem do coletivo, eu vou estar lá. Mas enquanto isso não acontecer, eu vou estar provocando, né? E viva a primavera, viva as nossas manifestações, sem bandeira da Israel sionista assassina, não é? Sem bandeira dos Estados Unidos, cheio de gente alegre, dançando, cantando, sem falar absurdos, sem estar lambendo a bunda dos norte-americanos, longe, afastada dessa família horrorosa que tomou conta do Brasil, essa família Bolsonaro, não é? E eu sei que tem muitos eleitores dele que conseguem refletir e tem outros que não têm a capacidade mental, o cérebro não está construído cognitivamente para interpretar ou para lidar com a pluralidade e a divergência de pensamento e de opinião, não é? Tem gente que não consegue enxergar nenhum quadro do Picasso, porque o cérebro não está preparado para entender o que o Picasso pintou, o que é que ele queria dizer e o que é aquilo. Veio apenas pequenos recortes daquilo que representa o que o cara pensa. Então a gente vai ouvir os absurdos, ver os comentários maldosos, essa coisa de gritar de comunismo, a nossa bandeira jamais será vermelha, né? Porque é Venezuela, porque é Cuba, porque roubaram tudo do INSS, porque isto é limite cognitivo. E aí a gente não pode ousar se permitir a conversar com essas pessoas esperando dela o mínimo de coerência, né? E vamos que vamos, porque o dia hoje é só de alegria. Vamos lá!